O tema da palavra de hoje é um transplante de coração. Diga comigo, um transplante de coração. E eu quero começar essa palavra trazendo um dado que, enquanto eu estava pesquisando, fiquei surpreso. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, deixa eu desbloquear meu computador. Foi. A OMS diz que a principal causa de morte no mundo são por consequências de problemas cardiovasculares. Sabia disso? Eu imaginava que fosse câncer ou fosse alguma outra coisa, mas a OMS diz que a principal causa de morte no mundo são problemas no coração. E aqui na América, todo ano morrem aqui 2 milhões de vidas por conta de problemas cardiovasculares, e desde 2000 até hoje isso tem aumentado. E eu sou líder de jovens, eu posso falar, meu querido, que eu entendo o porquê. Cada vez mais o jovem é folgado e sedentário. Quem falou? Acho que foi o Ramon que falou, meu, você tem que falar com esses jovens, porque parece que os velhos de 30 para cima, ele que falou, tá? Detalhe, foi ele que falou velhos, não fui eu, mas tudo bem. Os velhos de 30 para cima estão com um shape melhor do que os novos. Alguém sente isso também, não? E eu tava olhando no Twitter, eu falei, rapaz, tá todo mundo, lá nos Estados Unidos eles falam, todo mundo chubby. Todo gordinho da chupeta, todo mundo... E meu ponto aqui não é o fator estético, mas é o sedentarismo, é o quão a gente tem, os jovens, eu me incluo nisso, negligenciado a nossa saúde. Eu sempre amei fazer esportes, mas eu falando uma vez com um amigo meu que faz medicina, ele falou, cara, a gente não faz o básico na alimentação. Por exemplo, a gente toma refri todo dia. Aí eu comecei a me diminuir assim, né? A gente come fritura todo dia. Nossa, que absurdo. Não sabe o que comer? Pede pizza. Eu falei, meu Deus do céu, os jovens estão perdidos, de fato. Se você é pai de jovem, sabe o que eu estou falando. Nunca vi uma geração para gostar mais de miojo do que a nossa. Mas o fato é que não é à toa que as doenças cardiovasculares têm sido a principal causa de morte. Porque, cara, a nossa geração tem se entregado ao sedentarismo, a uma alimentação desregrada. E, coincidentemente, interessantemente, esse mesmo padrão acontece nos corações espirituais da igreja. Você sabia disso? Provérbios 4:23 diz assim: acima de todas as coisas, guarde o que? O seu coração, porque dele provém todas as fontes de vida. E eu tenho reparado ao longo do tempo um certo esfriamento, sabe, acontecendo no corpo de Cristo. Eu tenho reparado que há um tempo já parece que a igreja tem sido acometida dessas doenças cardiovasculares e espirituais, e tem aos poucos vendo um coração saudável, um coração vermelhinho ali, pulsante, um músculo que bate nas coordenadas corretas, se tornando um coração duro, um coração peludo, um coração amargo, um coração frio, sem vida, um coração de pedra. Mas eu creio que o Senhor, Ele está intervindo nesse tempo para fazer um transplante nos nossos corações, igreja. E eu quero falar para você entrou aqui hoje sentindo que o seu coração, que um dia já bateu com paixão, que bateu vibrantemente, que bateu com alegria. Se você sentiu um dia que você entrava aqui na igreja e o seu coração parece que já respondia, ao entrar por aquela porta já começava, sabe, a levantar a sua mão, a sua voz ser levantada, e hoje parece que existe um peso, parece que existe uma crosta no seu coração. Eu tenho uma ótima notícia para te dar. O nosso Senhor é o médico dos médicos, e eu creio que nessa noite Ele pode entrar nesse lugar e arrancar esse seu coração de pedra e colocar no lugar um coração lavado, um coração purificado, um coração que queima e que bate de amor por Ele. Glória a Deus, você crê nisso? Meu querido, a mensagem de hoje é muito importante, porque o grande perigo das doenças cardiovasculares é porque elas são escondidas. Eu cansei, a gente viu na pandemia quantos jovens, quantos velhos, quantos atletas, até atletas, jogando bola, jogador de futebol, do nada, um ataque fulminante morre. Porque as doenças do coração, elas são extremamente silenciosas. E da mesma maneira, a doença no coração, espiritualmente falando, também é silenciosíssima. E hoje o Senhor quer começar descortinando
os corações que estão há muito tempo adoecidos e nós simplesmente não percebemos. E a minha oração, eu vou até fazer uma oração, Senhor Deus, é que o Senhor cumpra a sua vontade nesse salão, em nome de Jesus. Feche seus olhos no seu lugar. Senhor Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que tem o controle do universo nas suas mãos, o Senhor é que tem o controle dos nossos corações nas suas mãos, e agora eu clamo para que o Senhor vá onde as minhas palavras não podem ir, Senhor, e que o Senhor, enquanto eu estiver ministrando essa palavra, faça operações nesse salão, Senhor. O Senhor traga vida a todo vale de ossos secos, a todo coração morto, que em nome de Jesus, enquanto eu estiver aqui ministrando, que o seu Espírito passeie por esse corredor, trazendo vida novamente à sua igreja. E se você crê, dê uma salva de palmas e diga amém aí no seu lugar. Glória a Deus. Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 20, porque a história de Ezequiel, enquanto você vai abrindo aqui, eu vou te explicando. Vai abrindo aí Ezequiel 11, versículo 17 até o 20. A história de Ezequiel, ela narra essa mesma cirurgia que eu creio que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas hoje. Um transplante de coração. A troca de um coração de pedra para um coração de carne. Vamos ler o que diz em Ezequiel aqui, versículo 17. Deus está dando uma palavra através do profeta Ezequiel, para o profeta Ezequiel a respeito do seu povo, dizendo assim: portanto, diga, assim diz o Senhor soberano, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e devolverei a vocês a terra de Israel. Versículo 18: eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Glória a Deus. O povo de Israel é marcado, eu até preguei recentemente sobre aquele ciclo, da ilusão à redenção, e a gente sabe que o povo de Israel tem uma história muito conturbada com o Senhor, obviamente por culpa do povo de Israel. O Senhor libertava o povo de Israel, por exemplo, lá no Egito, e passava um tempo, eles se corrompiam de novo. E aqui, quando o Senhor chama Ezequiel, eles estão em mais um daqueles momentos de rebeldia para com o Senhor. E aí o Senhor, ele estabelece uma disciplina sobre o seu povo e manda uma invasão babilônica no povo de Israel, na cidade de Jerusalém. E a nação, o povo de Israel é levado cativo no exílio da Babilônia. Então parte do povo ficou lá em Jerusalém e boa parte do povo foi levado como prisioneiros de guerra na Babilônia. Está aqui tudo bem? E aí, junto com esse povo que foi para a Babilônia, Ezequiel, que era um sacerdote, foi levado. E passaram-se 5 anos desde a invasão da Babilônia em Jerusalém, e Ezequiel está lá no exílio, um dia sentado à margem do rio, pensando que curiosamente era o 30º, era o aniversário dele de 30 anos, ele pensando, e do nada ele é arrebatado com uma visão do trono da glória do Senhor. E a Bíblia diz, é interessante que diz que não é uma visão no espírito, um sonho, não. É literalmente a glória, a kavod, a presença manifesta do Senhor se manifesta em plena Babilônia diante de Ezequiel. E ele daquele lugar começa a não entender muito bem o que está acontecendo. Mas o Senhor começa ali a chamar Ezequiel e mostrar para ele um processo que ia acontecer com o povo de Israel. Interessantemente, esse processo se assemelha muito com o processo de qualquer cirurgia, com o processo de um transplante de coração, e ele tem 3 etapas. A primeira é o diagnóstico, diga comigo, diagnóstico. A segunda é a cirurgia, diga comigo, cirurgia. E a terceira é o pós-operatório, diga, pós-operatório. Diagnóstico, cirurgia e o pós-operatório. Ele se manifesta, Deus se manifesta a Ezequiel e ele começa a dar o diagnóstico do que está acontecendo. E esse é o meu primeiro ponto, que esse diagnóstico era simples, direto e claro. Sabe qual era esse diagnóstico? Idolatria. Idolatria. Versículo 18 diz assim:
Eles voltarão para Jerusalém, ele fala para ela, e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Sabe, eu creio de verdade que a melhor maneira de combater uma mentira é pregando a verdade. E eu sei que às vezes a igreja se apega, nós nos apegamos muito a falando que não pode, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E o Senhor passou uma lista muito clara para nós na sua palavra do que se deve fazer. Porém, algumas coisas são importantes de serem acusadas, serem diagnosticadas. Algumas coisas nós precisamos dar nome. Alguns pecados nós precisamos reconhecer, porque como eu falei para vocês, as doenças do coração, elas trabalham em secreto, então elas não parecem ser nocivas. Não, tá tudo bem comigo, sou jogador de futebol, até o dia que você tem um ataque fulminante e morre. Por isso o Senhor chama Ezequiel para começar esse processo de transplante de coração, acusando, falando: Ezequiel, mostre para o meu povo qual que é o pecado que tem me feito me afastar dele. Qual é o pecado que eles têm permitido se instalar e se enraizar na cultura, nos filhos deles, nas mulheres, nas casas dele. E esse pecado, o Senhor diz que é a idolatria. Ele diz assim: Ezequiel, a primeira coisa que vocês vão fazer quando chegar de volta do exílio é derrubar todos os ídolos, tirar esses ídolos do lugar. E eu creio que o primeiro passo para nós vivermos um transplante no nosso coração é permitir que o Senhor mostre para nós quais são os ídolos que tem tomado o nosso coração. E meu querido, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso é muito sério. Antigamente era muito mais fácil de reconhecer falsos ídolos. Era simplesmente você entrar no lugar e ver lá, tinha uma estátua, tinha um boi, tinha um bode, tinha uma figura de um sol, da natureza, e claramente você falava: isso aqui é um ídolo, logo, se o Senhor não quer que eu adore falsos deuses, não posso adorar isso, adorarei ao Senhor. Mas na era que nós vivemos, onde cada dia um ídolo é levantado nesse mundo, onde qualquer pessoa com celular, com Instagram, com uma roupa bonita, com um corpo bonito, com um rosto bonito, tem um potencial enorme de se tornar um ídolo, nós estamos suscetíveis a constantemente no nosso coração pedir para que o Senhor divida espaço no trono do nosso coração com esses ídolos. E enquanto eu estiver falando isso, eu quero que você comece a refletir na sua vida. Quais são os ídolos que podem estar tomando lugar no seu coração? E antes que você se coloque no lugar de não, Lucas, eu adoro ao Senhor exclusivamente, Ele é meu único Deus. Meu querido, eu quero te alertar de que os ídolos se infiltram sorrateiramente nas nossas vidas. Existem coisas que são muito lícitas, que são criações do Senhor, mas que elas estão no lugar errado no nosso coração e consequentemente se tornam o quê? Ídolos. Talvez o seu casamento seja um ídolo. Talvez seu trabalho seja um ídolo. Talvez seu filho seja um ídolo. Talvez a sua carreira seja um ídolo. Talvez a sua conta bancária seja um ídolo. Talvez o seu ministério seja um ídolo na sua vida. Tudo aquilo, sendo lícito ou não, que ocupa o lugar de Jesus no nosso coração, se torna um ídolo. Eu quero falar para você aqui uma coisa muito importante. Deus não divide a glória dele com ninguém. Só existe um rei digno de governar o nosso coração, e é por completo, meu querido, não é por parte. Não tem como você falar assim: Senhor Jesus, eu te entrego as minhas finanças, eu te entrego o meu casamento, mas Jesus, esse ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos está comigo. Eu farei acontecer, eu trarei as pessoas, eu trarei as conversões, eu mudarei os corações. Jesus, não, esse ministério aqui eu não abro mão. Com Jesus é tudo ou nada, e se não é tudo, meu querido, provavelmente existe um ídolo aí escondidinho no seu coração.
Você quer viver um transplante de coração, você quer viver um tempo de viver plenitude com o Senhor, de ser apaixonado por Ele, de ter, sabe, um calor no coração quando você ouviu o nome de Jesus, meu querido. Esse processo, assim como começou para o povo de Israel, começa conosco com uma autoanálise, com um diagnóstico. Quais são os ídolos que nós temos mantido dentro da nossa casa, dentro dos nossos corações? E essa cena aqui do chamado de Ezequiel, ela traz uma pergunta interessante, que é: o que será que a glória do Senhor, a presença manifesta do Senhor, fazia na Babilônia? Uma nação tão corrompida, tão impura, tão imoral. Antigamente, para quem não sabe, a glória do Senhor se manifestava fisicamente em apenas um lugar, que era no templo. Existia lá o pátio, existia o átrio, existia o santo lugar. Existia ali uma progressão aonde, até chegar num lugar onde somente Deus e o sacerdote poderiam ali permanecer, e era somente lá onde Deus se manifestava. Mas por algum motivo, no começo do texto de Ezequiel, por que isso aconteceu? Porque o Senhor se retirou do trono dele no templo. E eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer, porque quando o trono do Senhor se vai, a proteção do governo dele se vai junto. Eu e a Carol amamos séries da Idade Média. A gente gosta muito de ver séries que retratam a história da Idade Média. E uma coisa que a gente repara é, toda vez que uma cidade está sendo invadida por uma outra nação, por um outro império, e o povo descobre que o rei vai embora, meu querido, que o rei foi embora, meu querido, é o caos instaurado. Porque uma cidade sem um rei sentado no trono está fadado ao fracasso, está fadado a ser invadida, e um outro rei, um outro governo se estabelecer ali. Então, para nós, a reflexão fica se Deus não divide a glória com ninguém, e eu tenho tentado talvez empurrar ali escondido alguns outros deuses, muito provavelmente o seu coração, o trono do meu e do seu coração estão vazios, estão desocupados, e isso é um perigo gigantesco, porque se você se lembrar, qual o pecado original que fez com que Lúcifer caísse do céu? A rebeldia, querer a glória para si. E eu creio que desde então ele tem buscado tronos vagos para se assentar e estabelecer a vontade dele ali, mas eu creio que nessa igreja isso não vai acontecer. Eu creio que nesse culto o Senhor vai encontrar os tronos exclusivos para a glória dele. E eu creio que o Senhor vai nos fazer enxergar os nossos maus caminhos, os nossos falsos deuses, e falar: Senhor Deus, me perdoa, eu vou limpar o espaço no meu trono, porque só existe um rei que merece sentar no trono do meu coração, e esse rei é o único rei, Jesus Cristo, o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Nós precisamos fazer um diagnóstico, igreja. Eu não quero ser alarmista falando que tem um demônio morando no seu coração, mas a verdade é muito simples. Se não existe o rei verdadeiro sentando no seu coração, existe o rei falso. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor. Por isso a igreja precisa despertar. Ou Jesus é tudo para nós, ou ele não é nada. O evangelho é tudo ou nada. E essa idolatria, ela causa uma consequência, ela é o início da doença na nossa vida. E essa doença se chama cauterização do coração. Você já se perguntou porque talvez você não sente mais tanto, não se sente tocado ao ler a palavra do Senhor, não se sente tocado ao ouvir uma canção linda que fala a respeito da obra de Cristo aqui na igreja? Já se sentiu assim? Você não precisa responder, mas pensa que você já sentiu, cara, parece que não tem mais vida dentro de mim. Pode muito bem ter acontecido, é que você, sem perceber, permitiu que esse ídolo fosse crescendo na sua vida, e ele foi roubando e tomando espaço, e o seu coração, que era sustentado pela fonte da vida, começou a adoecer, até que ele se tornou um coração de pedra sem vida. Romanos 1 diz, Paulo está falando, que
Ele diz assim no versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato deles, o coração insensato deles obscureceu-se. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Paulo está retratando o cenário da igreja, onde as pessoas começaram a dar tanto espaço para falsos deuses, até o ponto que o Senhor se retirou deles e falou: vocês estão agora à sua própria sorte. Vocês escolheram esse caminho. E a Bíblia diz que o Senhor os entregou à impureza, à lascívia. E a minha reflexão, ao me deparar diante desse cenário do povo de Israel, quando começa o ministério de Ezequiel, é falar: Senhor Deus, me ajuda a mudar enquanto é tempo. Você entende isso, meu querido? Você entende esse senso de desespero de falar: Jesus, enquanto ainda existe vida em mim, não me permita ceder espaço para falsos deuses. E eu tenho orado isso para a minha vida, e a notícia boa que eu tenho para você, apesar de tudo que eu disse, é que não existe diagnóstico irreversível para o nosso Deus. Ele detém o controle da vida nas suas mãos, e para Ele tudo bem, pode haver um coração sem vida, mas Ele entra com providência e fala: ok, seu coração está morto, eu tiro e coloco outro no lugar. Eu coloco um coração novinho em folha, não preciso de procedimentos médicos, eu controlo a sua vida e eu tenho um coração novo para você. Ele está te falando: eu tenho um coração novo para a church, para o culto das 18 horas nessa noite. Eu tenho. O Senhor começa a prosseguir a mensagem para Israel através de Ezequiel, e no versículo 19 ele diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porém um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ele está falando assim: Ezequiel, eu vou fazer uma cirurgia no meu povo. E eu quero que você entenda o que quer dizer essa palavra, um coração de pedra, porque segundo a tradição egípcia, quando uma pessoa importante morria, eles esvaziavam o corpo daquela pessoa, e aí aquela pessoa seria, de acordo com a tradição deles, pesada diante dos deuses, e esse peso seria a medida de boas obras dessa pessoa. E dependendo de quanto fosse esse peso, quanto maior, mais ele seria reconhecido na vida futura. Então o que os egípcios faziam? Eles colocavam dentro dos órgãos, dentro do coração, por exemplo, uma pedra no lugar do coração, para na hora que aquele Deus pegasse aquele corpo, pesasse e ele conseguisse enganar o Deus. E o que Ezequiel está falando aqui? Deus está falando para Ezequiel que vocês, sem perceber, se tornaram igual ao Deus daquele povo que eu libertei vocês. Se você não se lembra, há alguns anos atrás o povo de Israel estava cativo no Egito e clamando: Senhor Deus, nos liberta desse cativeiro. E aí o Senhor intervém, faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas, as pragas, e toda aquela cena, o mar se abre, o mar se fecha, o povo peregrina, o Senhor dá para o povo a terra de Israel, e depois de muitos anos, aqui está de novo o povo, com um coração de pedra, assim como os egípcios faziam, com os deuses deles, com os faraós dele, com os líderes deles. Tem muito crente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do crente. Muitas vezes o Senhor nos liberta de uma vida de pecado, mas nós nos convertemos e nós nos esquecemos que a gente continua carregando a cultura da nossa velha vida. Às vezes alguém vai dar um testemunho aqui na frente e a pessoa se orgulha muito mais daquilo que o diabo fez antes de Jesus do que Jesus fez na vida dele. Já viu aqueles testemunhos? Não, porque eu era drogado, não, porque eu dormia com tantas mulheres, nossa, eu era famoso, caramba, eu tinha tudo. E um dia Jesus entrou na minha vida e eu estou aqui hoje, glória a Deus. O Senhor começa a condenar e mostrar, ele mostra aqui para o povo de Israel que eles ainda estavam muito apegados às práticas do cativeiro do Egito, mas ele diz: olha, não tem problema, porque eu agora vou começar uma cirurgia na sua vida.
E ele fala: eu vou dar um coração para vocês, novinho em folha, que é capaz de me amar e de seguir meus mandamentos. E eu sei que às vezes, quando nós falamos sobre sentimento para com o Senhor, então a gente fala: cara, seja apaixonado pelo Senhor. Seja, sabe, genuíno. Você é apaixonado por jogo de futebol, você é apaixonado por tantas coisas, por que não para com o Senhor? Às vezes a pergunta que vem, e é genuína, tá, a pergunta, ela vem, é o seguinte: o que eu faço? Sentimento não se cria. Faz sentido essa reflexão? Eu já me perguntei isso, falei: tá bom, eu quero ser apaixonado por Deus, mas sendo bem sincero, Deus, hoje eu tenho mais vontade de assistir o jogo de futebol do que estar no culto. O que eu faço diante disso? E a gente tem que começar entendendo o que o Senhor nos chama, o padrão que o Senhor nos chama para viver. Em Apocalipse 2, o Senhor fala para a igreja de Éfeso assim: olha, vocês têm sido extremamente diligentes e fiéis. Vocês têm sido protetores da sã doutrina, têm confrontado os falsos apóstolos. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Ele diz assim no versículo 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Portanto, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor nos ensina através da palavra dele que, em primeiro lugar, a razão não substitui paixão. O povo de Deus foi chamado para ser um povo que anda em obediência a despeito do que se sente. Amém? Eu posso não estar sentindo, mas eu vou continuar andando, seguindo a vontade do Senhor e sendo fiel a Ele. Mas o Senhor também chama o seu povo a, dentro desse andar em obediência, ser servido com um sentimento de paixão, de falar o seguinte: eu sei que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Às vezes nós servimos sem sentimento, mas a gente tem que também servir com sentimento, com paixão. Um casamento que não tem paixão é um casamento falido. Eu falei isso na outra pregação que eu disse aqui. Portanto, o Senhor diz: olha, eu vou resolver essa situação, eu vou colocar em vocês um coração capaz de me amar. Meu querido, você imagina isso? Você entrar aqui e já começar a transbordar alegria e gratidão por estar diante da presença de Jesus. Você imagina entrar aqui, eu falar: Jesus te ama, e você começar a chorar porque você sente esse amor dentro de você. É esse lugar que Jesus nos chamou para viver, de transbordar. Sabe, não é uma fé intelectual, racional, morta somente, mas é uma razão que é servida por um sentimento genuíno. Certa vez eu estava almoçando com um homem de Deus, assim, que, cara, é um homem... É um homem que todos reconhecem a unção de Deus sobre ele. O pastor Ademar de Campos. Eu estava almoçando com ele. E uma coisa que me constrangeu e que me fez mudar fez virar uma chave na minha mente, é porque muitas vezes eu separava isso, né? Às vezes eu vou ser apaixonado e às vezes eu vou entender o que o Senhor fez por mim e isso vai ser suficiente. Mas eu comecei a olhar aquele homem falando da vida dele, falando das verdades a respeito do reino, e ele começava a se emocionar, sabe? Enquanto ele falava: cara, Jesus morreu por mim. Assim como o pastor Lamartine todas as pregações que ele sobe aqui, e ele começa a falar e lembrar daquilo que o Senhor fez por ele, e ele começa a se emocionar. E eu comecei a perceber que parece que na nossa vida, o Senhor, ele coloca um coração de carne e começa a fazer uma união entre a razão e a paixão. E com o tempo, os homens de Deus, aqueles que, cara, entenderam tanta profundidade da revelação de que Cristo morreu na cruz por mim e por você, que basta citar o nome de Jesus, que aquilo já remete uma verdade no coração dele, e aí a paixão vem. Você imagina isso? Você entender tanto quanto Jesus te ama, que basta alguém só falar que ele morreu na cruz por você, você começar a chorar como um bebê. Você ser simples nas mãos dele. Você ser moldável. Esse é o padrão que o Senhor tem para a sua igreja. E é por isso que ele diz: eu tirarei o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Para que a minha igreja possa me servir intelectualmente, na razão, pela fé, ou seja, sem sentir, mas também que ao passar do tempo eles possam sentir algo nascendo no coração deles, como uma pequena fonte que vai crescendo e crescendo até o dia em que eles possam plenamente servir em razão, mas também servir em paixão. Que eles possam levantar as mãos porque eles sabem que Deus é fiel, mas algo dentro deles não deixa eles esquecerem disso também.
E eu tenho clamado por isso nesse tempo. Falo, Jesus, eu quero ser capaz de servir pelo resto da minha vida, a despeito daquilo que eu sinto no meu coração. Mas se o Senhor tem para mim um padrão de paixão na minha vida, derrama sobre mim um amor, sabe, incontrolável pelo Senhor. Um desespero pela sua presença. Sabe, não é possível que eu vou viver minha vida sendo mais apaixonado por estar com meus amigos, por um churrasco, por um futebol, do que por estar na sua presença. Não, Senhor, não. Eu não aceito isso. Por isso, nós cristãos, nós temos uma atitude diante dessa situação. Eu comecei falando, aqui que quando o Senhor coloca um coração de carne, às vezes a gente fica perguntando, tá, mas como é que eu gero paixão? Eu vou te dar uma dica aqui. O primeiro passo é: indigne-se caso não haja paixão no seu coração. Entenda que se Ele chamou para viver em paixão, o problema não está com Ele, mas está em você, está em mim. Mas não tem problema, porque Ele já resolveu isso com um coração novo para nós. Ele é fiel para entrar nessa situação e falar, olha, eu quero te servir com um sentimento, eu quero te ajudar nisso. Você caminhou para tão distante de mim que sua consciência está cauterizada, que você parece que não sente mais a mim, mas calma, eu te conduzo de novo ao centro da minha vontade, a plenitude da minha presença. Então, quando você se deparar, meu irmão, num lugar onde parece que quem fala aqui na frente está falando com uma parede, parece que existe um bloqueio no seu coração, o primeiro passo é você se indignar em você mesmo e fazer dessa oração assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me chamou para ser um filho apaixonado pelo Senhor, então por favor, Espírito Santo, que habita dentro de mim, começa agora a quebrar toda a frieza, toda a mornidão, toda a mentira de que eu vou servir ao Senhor e não é possível servir com paixão. Não. O Senhor condenou a igreja de Éfeso por não ser apaixonada. Senhor, eu quero ser apaixonado pelo Senhor. Que hoje você saia daqui com essa oração na sua vida. Toda vez que você entrar num momento de louvor e você não sentir a presença de Deus, fala: Senhor Deus, me encontra. Captura o meu coração. Mas como toda cirurgia, quando o Senhor tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, existe um pós-operatório, como eu falei, que é o terceiro passo dessa etapa. E esse pós-operatório se chama obediência. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um senhorzinho num ponto de ônibus. E acho que senhorzinho de ponto de ônibus, ele tem um negócio que ele gosta de falar com as pessoas, E basta 5 minutos para você conhecer a vida inteira do cara. E ele fala: não, porque meu filho. Aí fala o nome do filho: Arnaldo. Não, porque olha. Aí ele começou a abrir. Aí ele falou para mim assim, eu lembro disso até hoje, estava indo para a faculdade. Ele falou: eu estou passando por um processo de tratar de quimioterapia, porque eu tenho um câncer no pulmão. Aí eu falei: caramba, puxa, eu vou orar por você, eu sou cristão. Falei para ele: creio que o Senhor pode te curar. E aí até orei por ele na hora ali. E aí a gente continuou conversando enquanto não chegava o meu ponto da faculdade. E eu sou uma pessoa muito reservada, parecia que eu não acabava nunca aquela viagem, O cara perguntando e falando, eu amém. Mas ele falando, eu comecei a me interessar pela história, que ele falou: eu estou tratando câncer aqui já faz mais de 1 ano e meio. Ele falou: é terrível a quimioterapia. Ele começou a falar do que estava acontecendo com ele. E aí ele falou assim uma coisa, eu estava para descer, ele falou para mim o seguinte: mas sabe, filho, porque eu mais quero acabar com esse tratamento logo? Aí eu falei: por que, senhor? Ele falou: para fumar um cigarrinho de novo. Ele estava com câncer de pulmão. Aí eu fiquei pensando, falei: gente, é mais fácil se entregar de novo, Vai. Aí ele falou assim: não, o médico falou que eu tenho que parar, mas meu filho, já estamos aí no bico do corvo, Ele falou assim: já estamos aí no bico do corvo, vamos ser felizes pelo menos. Não adianta nada você passar por um processo, eu quero te falar isso, que não adianta nada passar por um processo de ter um coração novo, se você não manter um pós-operatório, uma manutenção daquilo que é novo no seu coração. Para aquele senhor, eu não sei onde ele está hoje, mas eu tenho muita certeza que se ele voltou nas mesmas práticas que o fizeram desenvolver aquele câncer de pulmão, o destino é muito provavelmente o mesmo que ele estava naquele momento onde eu encontrei com ele. E nós, como igreja, precisamos sim clamar para que Deus derrame sobre nós paixão, para que Ele derrame sobre nós um novo coração, mas nós precisamos ser zelosos com isso, com esse novo coração que Ele coloca dentro de nós.
Sabe, eu creio, no final desse culto nós vamos fazer um apelo aqui, para quem quiser pedir para que o Senhor troque o seu coração, eu creio que Ele vai vir aqui, vai trocar o seu coração, vai derramar de novo paixão na sua vida, mas eu quero agora fazer um alerta e quase concluir a palavra, trazendo para você o compromisso de cuidar desse novo coração que Ele colocar em você. E sabe como você faz isso? Através da obediência. Existe aquele livro, né, As 5 Linguagens do Amor, que diz que uma pessoa ela recebe amor através de tempo de qualidade, a outra recebe através de palavra de afirmação. Eu quero te falar que a linguagem de amor do nosso Senhor é obediência, é andar nos caminhos dele, é o relacionamento, é a comunhão. Falar: Deus, eu quero me encontrar com o Senhor através da sua palavra, através da sua vontade para mim. Senhor Deus, eu quero ser zeloso com essa cirurgia que aconteceu dentro de mim, Senhor. Nós como igreja precisamos clamar sim, para entender o que está acontecendo, para ter um diagnóstico claro. Nós precisamos clamar para que o Senhor intervenha com uma cirurgia e trocando o nosso coração, mas todo esse processo requer de nós um posicionamento de cuidar, ser um bom mordomo daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Meu querido, o culto não é o que acontece só no domingo aqui. O culto é na sua casa também. O culto é no seu trabalho também. A adoração não está restrita só a uma organização de notas e de músicas através de um instrumento aqui nesse palco, debaixo dessa luz, diante dessa transmissão. A adoração é uma vida de estar prostrado diante do Senhor, falando: Senhor, qual é a sua vontade para mim? É essa que eu quero cumprir. É essa que eu quero fazer. Me revela a sua vontade, eu quero cumpri-la plenamente. Nesses últimos dias, o amor de muitos tem se esfriado, meu querido. E nós temos que ter um compromisso de guardar o nosso coração através da obediência. Eu quero ser achado diante do Senhor com um coração saudável, não com um coração adoecido. Um coração vivo e não um coração de pedra. Porque existe uma característica muito importante desse coração novo que o Senhor nos dá. No versículo 20 ele diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aquele que ele está sentado no trono. O coração saudável para o Senhor é aquele que é um sacrifício vivo para o próprio Rei dos Reis, para o próprio Senhor dos Senhores. Que nessa noite você saia daqui com um coração novo, com um trono vazio e exclusivo para o Senhor. Não vazio para os falsos deuses, mas exclusivo para o Senhor Deus. Preparado, adornado, sabe? Que você saia daqui convicto de que somente existe uma pessoa que é digna de sentar no trono do seu coração. Esse alguém é Jesus Cristo. Toda cirurgia, meu querido, ela deixa uma cicatriz. Ela deixa uma marca. O Ramon passou por uma cirurgia nessa quinta-feira. Eu tenho certeza que ele vai ter uma marca aqui no braço dele. E sempre que ele olhar para aquela marca, ele vai lembrar quem que fez aquela cirurgia. Eu, quando eu era mais novo, passei por uma cirurgia. Até hoje, quando eu olho para a cicatriz da cirurgia, eu lembro do médico que me operou. E da mesma maneira, eu acredito que quando o Senhor ele faz uma operação em nós e tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, existe uma marca em nós se lembrando de quem nos deu a vida novamente. Quando o Senhor entra numa vida e coloca a vida dele nessa vida, existe ali uma cicatriz ecoando de geração em geração, falando assim: você pertence a esse médico que te salvou da morte. Você pertence a esse rei que é o único rei dos reis e o único Senhor dos senhores. Você pertence a Jesus Cristo, meu querido. Quando você ganhar um coração novo, todos os dias haverá uma marca em você de que você pertence a Ele. E o meu pedido para você, o meu clamor para você nessa noite é: seja fiel a essa cicatriz. Lembre-se de quem te deu a vida. Lembre-se de qual foi o rei que ganhou o reinado dele através do sacrifício do próprio filho dele.
Todos os outros reis da Bíblia, da história da humanidade, conquistaram seu reinado através da espada, através da guerra. O rei que nós servimos, ele conquistou o reinado dele, vindo a forma de homem aqui na terra, morrendo numa cruz, humilhado, com dor por mim e por você, meu querido. Pelos meus e pelos seus pecados. Filipenses diz que porque ele se humilhou à morte de cruz, ele recebeu um nome que está sobre todo nome. E ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos. Esse é o tipo de rei que quer governar no meio, no seu coração. E a minha pergunta para você é: você está disposto a entregar esse trono para ele nessa noite? Sabe, eu espero que a resposta para essa pergunta não seja uma simples resposta emocional e passional, mas que seja fruto de um convencimento do Espírito Santo no seu espírito. Jesus está esperando uma igreja, uma noiva que é adornada, que é preparada para Ele, que clama assim Maranata, mas que também apressa a vinda dEle. Jesus espera uma igreja que tem apenas um Senhor, que tem apenas um Rei. E hoje é um dia de nós começarmos, sabe, se você entrou aqui hoje e você sente que essa palavra é para você, hoje é o dia de você acusar os falsos deuses que têm tomado lugar no seu coração, meu querido. Nós estamos como igreja vivendo um tempo de constrangimento diante da presença do Senhor. O Lamartine recentemente marcou uma reunião com os pastores, eu estava presente também, e cara, foi um tempo, o pastor Rubens daqui não deixa mentir, de rasgar as nossas vestes e falar: Deus nos perdoa por toda idolatria, por toda vaidade, por toda carnalidade dentro da sua igreja. Nos perdoa porque a verdade é, meu querido, existe um principal falso Deus que tem ocupado o lugar no nosso coração. Sabe qual é o nome desse Deus? O eu. O eu, a minha vontade, o individualismo, a carnalidade, o meu desejo, a minha vontade de cobiçar a mulher que não é minha, a minha vontade de buscar, de ser avarento, de buscar dinheiro a qualquer custo e de burlar alguma lei, a minha vontade de satisfazer os desejos da minha carne. Esse rei tem reinado no coração da igreja, mas hoje o Senhor quer derrubar esse rei de uma vez por todas e estabelecer o trono dele de maneira perene, de maneira sustentável, de maneira contínua nas nossas vidas e na sua igreja. Eu clamo para que o Senhor encontre uma igreja aqui na Yat Church que tem Ele como Senhor, que tem um trono no centro desse salão, que ao começar o louvor as pessoas não olhem para quem está aqui na frente, mas olhem para o trono estabelecido no centro desse ministério e dessa casa, e é um trono que está exclusivo para o Senhor Jesus Cristo. Como João diz, como Deus diz em João, Jesus diz em João: no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. No final dos tempos o coração de muitos morrerá. Mas eu quero te falar que o coração de muitos pode sim se esfriar, e o coração de muitos pode sim morrer, mas não de todos. Não o meu, não o seu. Não o coração daqueles que permanecem fiéis, os remanescentes de Israel, aqueles que são o povo de Deus. Diz assim: Senhor Deus, aqui não. O meu coração é exclusivo seu, a minha paixão é exclusiva sua, a minha adoração é exclusiva sua, Deus. Senhor Deus, as minhas mãos levantadas pertencem somente ao Senhor, a minha voz levantada pertence somente ao Senhor, a minha energia, o meu recurso, o meu tempo, a minha família, o meu ministério. Senhor Deus, tenha tudo na minha vida, tenha tudo na minha vida. Nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. É isso que eu declaro sobre essa igreja aqui, sobre as nossas vidas. Eu me coloco nesse bolo, tá, meu irmão? Esse tempo de arrependimento tem sido uma constante avaliação. Cada situação que eu me deparo no farol, na igreja, no trabalho, no casamento, na família, eu tenho falado: Senhor Deus, me perdoa, eu não aceito o que eu sente no meu próprio trono, porque no meu coração só tem lugar para o Senhor, Deus. Meu Deus, eu entrego tudo para o Senhor. E esse tem sido uma manutenção na minha vida constantemente. Que nessa noite o Senhor encontre uma igreja com corações novos, meu querido. Se você entrou aqui hoje e você sente que há muito tempo você já está com o coração peludo, que não tem mais
paixão e prazer pelo Senhor, eu quero te falar que nessa noite Ele vai te encontrar. Nessa noite Ele vai arrancar o seu coração de pedra e colocar um coração de novo. Mas isso começa com uma oração muito simples sua, falando do Senhor: Deus, eu quero. Israel sempre rompeu a parte de Israel para com aliança, nessa aliança para com Deus. O Senhor prometeu, fez uma aliança com Israel. Israel sempre voltava atrás, mas o Senhor não. Ele sempre foi, meu querido, o Senhor sempre foi o mais interessado na comunhão entre Ele e o seu povo. E eu quero te falar nessa noite, quebrar uma mentira do diabo, talvez dizendo que para você não tem mais jeito, que o seu coração peludo, frio, seu coração vazio, não tem mais como queimar de amor de novo para o Senhor. Eu quero dizer para você, meu querido, que o Senhor, não é um Senhor, é o Senhor, é o mais interessado em você ter comunhão com Ele. Por muito tempo eu me relacionei com o Senhor como alguém que pede um favor, sabe? Senhor Deus, por favor, sabe? Se o Senhor me permita ter comunhão com o Senhor, Deus. Olha, Deus, por favor, sabe? Eu sei que eu sou pecador, mas me ajuda, me deixa ter comunhão com o Senhor. Fala comigo, Senhor. Até o dia que eu percebi que Ele estava constantemente falando, meu coração estava duro demais para ouvir. E quando eu percebi isso, eu falei: Senhor, o Senhor está falando comigo, glória a Deus, me dá um coração capaz de sentir. Me dá um ouvido capaz de ouvir, me dá olhos para ver, Senhor. Me dá um espírito atento, me dá discernimento. Me faz um com o Senhor. Que hoje o Senhor troque os nossos corações de pedra e coloque corações de carne novamente na sua igreja. Que a nossa vida ao sair daqui seja uma vida que transborde paixão de amor pelo Senhor. Que o Senhor possa receber a nossa adoração como incenso suave, fluindo, sabe? Não só da nossa mente, não só do nosso corpo, mas fluindo da nossa alma, do nosso espírito. Feche seus olhos. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você ainda não conhece Jesus. E eu peço que a igreja fique de olhos fechados. Você não conhece Jesus, você nunca se relacionou com esse médico dos médicos de quem eu falei. Você nunca teve um encontro genuíno com o Senhor e você sente no seu coração que às vezes um vazio ocupa o espaço. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você sente como se pouco a pouco dentro de você a vida está se esvaindo, está saindo, sabe? E eu quero te falar que nessa noite o Senhor preparou tudo para que você seja transformado de dentro para fora. Sabe, o dia em que eu permiti que esse médico dos médicos entrasse na minha vida e trocasse o meu coração, parece que do dia para a noite a minha vida passou a ter sentido. Parece que do dia para a noite a minha vida que era cinza passou a ganhar cor e propósito. Eu acordava cheio de propósito, eu ia dormir cheio de propósito. E eu quero dizer para você que é isso que o Senhor tem para você nessa noite. É esse padrão de vida que o Senhor tem para você nessa noite. Uma vida que transborda de dentro para fora. Transborda alegria, transborda paz, transborda esperança, transborda propósito. Mas isso começa com uma oração sua, com uma resposta sua a tudo que o Senhor já fez por você. Ele fez a parte mais difícil, Ele morreu na cruz para que você fosse salvo. Agora Ele só diz assim: só me chame. Eu estou batendo na porta do seu coração e basta você abri-la para que eu entre e troque o seu coração de pedra, esse coração pesado, esse coração frio e vazio, por um coração de carne novamente, um coração cheio de vida. Se você entrou nesse lugar aqui nessa noite e você quer entregar sua vida para Jesus, não para uma religião, não para uma igreja, mas para Jesus Cristo, o médico dos médicos, o Emanuel, um Deus que é conosco. Se você quer se entregar para Ele, eu quero pedir para que você levante suas mãos no seu lugar e eu vou orar com você, sem vergonha. Glória a Deus pela sua vida.
Fique com sua mão levantada. Existe mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Levante sua mão e eu vou orar com você, meu querido. Dê espaço, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém, glória a Deus pela sua vida. Não tenha vergonha, meu querido, esse é um voto que você faz com o Senhor. Não tem ninguém te vendo, fique com essa mão levantada. Se existe alguém aqui, glória a Deus pela sua vida, que quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão no seu lugar e você vai ver a sua história sendo transformada. Glória a Deus pela sua vida lá atrás, meu irmão, eu estou vendo. Eu quero pedir para que você que levantou sua mão, fique de pé no seu lugar, por favor. Sem constrangimento, ninguém está aqui olhando para você. Aliás, se você puder, vem aqui na frente. Eu quero impor as mãos sobre você, orar com você. Não precisa ter vergonha, nós estamos em família aqui. Todos nós fizemos essa oração algum dia. Pode vir, meu querido. E a igreja dá mais uma salva de palmas, porque é para isso que nós estamos nesse lugar. É para isso que Jesus morreu na cruz, para que os filhos possam se encontrar novamente com seus pais, com seu pai. Glória a Deus. Vou perguntar pela última vez, existe mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Existe mais alguém? Enquanto eu estiver orando com meus irmãos, você pode vir sem constrangimento. Ainda dá tempo. Eu nasci num lar cristão, meus pais são cristãos, mas um dia eu entendi que apesar dos meus muitos defeitos e pecados, existe alguém que morreu na cruz pelos meus erros, para que eu tivesse uma vida plena. E uma pergunta que eu me fazia muitas vezes é: Senhor Deus, eu estou nessa terra sem propósito? E a resposta que Ele deu para mim, que é a resposta que Ele dá para vocês nessa noite é: não, vocês têm um propósito para existir, sabia disso? Vocês nasceram com um propósito, Deus sonhou com o nascimento de vocês, Ele planejou o nascimento de vocês, e Ele tem um plano para a vida de vocês. E tudo começa no dia de hoje. Que dia é hoje? 11 de setembro, guardem essa data, porque é a data que Jesus entrou na vida de vocês e restaurou tudo. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a uma semana, você pode olhar para trás e falar: cara, eu era uma pessoa completamente diferente, porque é o que o Espírito Santo faz conosco. Nós vamos orar aqui, vocês vão pedir para que o Senhor entre no coração de vocês. O Espírito Santo vai entrar em vocês, fazer morada, e a partir desse momento tudo vai ser diferente. Levanta a mão de vocês aí no lugar de vocês, assim, pode pôr a outra mão no coração. Repete essa oração comigo dizendo assim: Senhor Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e faz morada em mim. Troca meu coração, Senhor. Tira todo o vazio e preenche meu coração por inteiro. Eu quero te conhecer. Se revele a mim, Jesus, para que eu permaneça no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela maior decisão na vida de vocês. E sabe, pode parecer que nada mudou, mas eu tenho certeza que nesse momento existe dentro de vocês a mesma força que criou o universo. E eu creio que ao sair daqui vocês vão ser lembrados de que a vida de vocês tem um propósito, de que Jesus está habitando dentro de você, meu irmão, dentro de você. E independente de qual seja a pergunta que vocês tenham para a sua vida, para a sua existência, para a sua rotina, a resposta está agora dentro de vocês. Que Deus abençoe vocês. Vocês podem acompanhar o pastor Rubem, ele vai orar por você mais uma vez, não vai pedir nada, mas que Deus abençoe vocês. E a igreja pode dar mais uma salva de palmas por essas vidas que se entregaram para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu queria fazer mais uma oração para você que entrou nesse lugar, e eu quero que essa oração seja, que você seja muito sincero com você mesmo. Nós aqui em cima, nós temos que tomar cuidado muitas vezes para que nós não convençamos ninguém ou tentemos convencer ninguém na força do nosso braço, na força da nossa palavra. Mas agora eu quero pedir para que o Espírito Santo toque no seu coração e revele para você quais são os falsos deuses que têm tomado o lugar do Senhor na sua vida. E eu vou ser bem sincero, enquanto eu estava ministrando, o Senhor começou a me lembrar aqui de áreas da minha vida que eu preciso renunciar. Esse é um processo, mas eu creio que o Senhor quer marcar essa noite, onde a sua igreja, eu e você, meu irmão, nós faremos um voto com Ele, dizendo assim: Senhor Deus, a partir de hoje a minha vida vai ser integralmente sua. Médico dos médicos, tira o coração de carne agora nesse lugar e coloca um coração novo, Senhor. Nós chamamos a existência, vida de novo nesses corações, Senhor Deus.
Nós damos ordem agora às águas paradas que voltem a fluir, Senhor. Voltem a fluir com vida, Senhor. Voltem a responder com paixão, Senhor. Nós damos ordem agora, Senhor, aquilo que está morto, que volte à vida em nome de Jesus, Senhor. Nós damos ordem agora que a frieza espiritual dê lugar a uma igreja apaixonada, que responde ao sacrifício de Cristo, que responde à verdade de que Cristo está vivo dentro de nós. Espírito Santo, nos dá consciência da Tua presença nesse lugar. Ei, vem encher o nosso coração, Senhor. Ora lá, orações. Deus, e a sua igreja aqui. Nós queremos declarar, Senhor, como um corpo aqui, Senhor, não só como Lucas nesse microfone, mas como um corpo, de que nós queremos ser os guardiões do nosso coração, Senhor. Jesus, muito obrigado, porque nessa noite eu creio que o Senhor trocou corações de pedra por corações novos, Senhor. Capazes de Te amar, Senhor, capazes de andar na Sua vontade e também capazes de se deleitar nos Seus caminhos, Senhor. De ter prazer na Sua presença, Senhor, de andar nas primeiras obras de amor, de andar no primeiro amor e de continuar crescendo nesse amor, Senhor Jesus. Eu Te agradeço por isso, mas eu clamo para que o Senhor nos ajude, Jesus. Espírito Santo, nos ajude ao sair desse lugar aqui a fazer a manutenção dessa troca de coração nas nossas vidas, Senhor. Que a Sua igreja nessa noite possa sair daqui, Senhor, comprometida com esse novo coração, Senhor. Jesus, o Senhor sabe qual é a Sua vontade para os últimos dias para a Sua igreja, mas o Senhor tem dito para nós uma coisa, pelo menos, que o Senhor espera uma igreja obediente, fiel, sim, mas também uma igreja apaixonada. E nós queremos dizer agora, Senhor, como é a church, que nós queremos ser essa noiva, Senhor, que é obediente, Senhor, que é fiel ao seu marido, mas também é apaixonada por ele, Senhor. E por último eu peço, Espírito Santo, que o Senhor restaure a paixão no coração daqueles que não sentem mais a Sua presença, Senhor Deus. Jesus, se alguém entrou aqui hoje com dificuldade de enxergar a Sua beleza, eu clamo para que ao longo dessa semana o Senhor prepare encontros com o Senhor e com eles, Deus. Que o Senhor possa arrancar nessa noite de nós o véu que nos separa, Senhor. E que, como diz Paulo, que com o rosto desvendado nós possamos contemplar a glória do Senhor e ser transformado de glória em glória e de vitória em vitória, dia após dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que você vá para sua casa com essa palavra no seu coração, meu querido. O Senhor tem lutado para Ele ter comunhão com você. Responda a isso com mais fome, com obediência e com paixão. Que se você vai na bênção do Senhor e tem uma semana plena, diante da presença daquele que te criou, diante da presença do Rei dos Reis que habita no seu coração, e que a semente que foi lançada nessa noite aqui possa criar raízes profundas e frutificar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido.